que Deus não destruiu o diabo? Esta é uma pergunta muito importante, pois a resposta nos ajuda a entender mais sobre a origem do mal, suas consequências e o plano de Deus para a nossa salvação. Se você fosse um anjo de Deus e estivesse lá no céu quando Lúcifer, que depois se tornou o diabo, se rebelou, o que pensaria se Deus resolvesse imediatamente sentenciá-lo à morte? Você passaria a adorar a Deus por temor, por medo e não por amor. Esse tipo de adoração nunca satisfez a Deus. Deus é sábio e paciente e deixou que o diabo semeasse a sua semente e colhesse os resultados. Usando seu livre-arbítrio, Lúcifer ajuntou orgulho no coração, Ezequiel capítulo 28 versículo 17, e cobiçou a posição do próprio Deus, que eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, a Isaías capítulo 14 versículo 13 e 14. O orgulho moveu Satanás a se rebelar contra seu Criador. Usando sua extraordinária inteligência para o mal e empregando a mentira, Satanás seduziu a terça parte dos anjos, Apocalipse capítulo 12 versículo 3 e 4. Evidentemente, Satanás e seus anjos recusaram o oferecimento do perdão que Deus lhes deu e persistiram no erro. Dessa maneira, eles se confirmaram no pecado, foram além dos limites da misericórdia de Deus e tornaram-se irreconciliáveis inimigos do bem. Hoje, todo o universo está convicto da maldade de Satanás. Na luta entre o bem e o mal, entre o diabo e Cristo, Deus permitiu que o homem pecasse. Essa ação do homem se deu numa obediência ao diabo. Mas por que Deus permitiu isso? Porque se o homem só tivesse uma alternativa, obedecer a Deus, não teria o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Dando liberdade ao homem, Deus estava preparado para arcar com as consequências, pagar o preço do pecado por nós. Para que o homem não morresse eternamente, Jesus Cristo se ofereceu para morrer em nosso lugar por amor a nós. Por conta desse sacrifício podemos ser salvos. O diabo existe e tem poder até para tomar posse das pessoas. Porém, é necessário entender que o poder de Cristo é superior e que os espíritos imundos tremem diante de Jesus. Só existe um modo de ser vitorioso e viver uma vida de comunhão permanente com Jesus. Devemos colocar tudo nas mãos de Deus e pedir que Ele expulse o inimigo de nossa vida. Não precisamos ter medo de nada. O inimigo já está vencido, seus dias estão contados. Leia o que João viu em visão, a respeito do que está para acontecer, e mais a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna, Apocalipse, capítulo 19 versículo 20, capítulo 20 versículo 10 e 14. Ele não terá mais o direito de atormentar nossa vida. Aleluia! Deus seja louvado pelos séculos sem fim da eternidade, porque nos amou e derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Essa é a grande oferta gratuita do Evangelho. Aceite-a e seja feliz para sempre.